Começando a nossa aula sobre canal de ética, o canal de ética ele é um mecanismo, uma ferramenta muito importante para qualquer área de compliance dentro da empresa. E por quê? Porque o olhar do compliance não está em todos os lugares 24 horas por dia. Se assim fosse, tudo ficaria mais fácil, mas não está. E por isso, nós precisamos ter um mecanismo que recepcione mensagens e dicas quentes sobre assuntos que nós podemos previamente orientar o colaborador através dos treinamentos e mostrando para ele que caso ele olhe uma coisa errada ou que ele olhe uma coisa no mínimo estranha, ele seja orientado a nos reportar. Quanto melhor o treinamento, quanto mais nós fomentamos esse tipo de prática, melhor. Por quê? Eu não quero aqui criar uma cultura dentro da empresa, uma cultura de denúncia, de que qualquer coisa seja recepcionada e por isso tu vai parar no compliance. Isso seria um desvirtuamento do que serviria um canal de ética de verdade. Todavia, é muito importante quando eu crio o fluxo, que eu crie um fluxo onde o colaborador saiba o que acontece, como é tratado a mensagem dele e onde ela vai parar, o que vai acontecer com ela. Quer dizer, ela vai sumir, ela vai ser. Eu vou pegar ela e vou retalhar a pessoa. Então, nós temos algumas coisas que nós precisamos conversar aqui. Preliminarmente, então, eu preciso criar uma unidade, um lugar que recepcione as mensagens. Isso pode ser um formulário por escrito, isso pode ser um formulário digital pelas plataformas, aí as 1000 plataformas que nós temos, pode ser um software profissional que possa fazer a gerência disso de forma mais rápida. Existem N formas, mas a mais simples eu preciso de um formulário que recepcione mensagens anônimas. E por que anônimas? Porque as pessoas no anonimato falam coisas que elas não falariam de forma pública. E isso para nós é importante. Claro que muitas coisas que elas falam pode ser mentira, pode ser uma difamação, pode ser uma fofoca. Então nós também temos o nosso filtro. Quer dizer, quando nós temos e criamos esse mecanismo de recepção, ele também precisa respeitar algumas coisas. E a primeira delas é que ele deve ser sigiloso, ou seja, eu não posso ter um mecanismo que eu vou contar para as pessoas quem está me ajudando. A segunda é a não retaliação, ou seja, uma promessa do tipo assim, se tu estás do meu lado da área de compliance, eu não posso depois dar uma curva nele, fazer uma traição ali e demitir de alguma forma ou fazer algum tipo de punição por quem me ajuda. Eu posso sim mitigar uma pena caso a pessoa participe ou alguma coisa do tipo. Posso pensar alguma coisa assim. Mas eu não posso, para a pessoa que ajuda, que é uma testemunha, ter essa ideia de retaliação dela. Por isso a gente fala de uma não retaliação. A segunda coisa é eu preciso ter um canal de comunicação com o denunciante, ou seja, eu preciso garantir que quando ele fale comigo, eu possa responder e, se preciso, pedir mais informações. Quando eu tenho um canal que eu não tenho a comunicação com o denunciante, ele é um canal frágil. Por quê? Porque nem sempre quem faz uma comunicação dentro do canal de ética tem experiência suficiente de saber narrar um fato e me apontar as coisas que eu preciso saber. Só isso já exigiria uma destreza que as pessoas que trabalham no seu dia a dia não têm, que quem tem é um investigador forense, a polícia, um compliance, eventualmente. Então, o que eu preciso? Eu preciso tornar esse formulário o mais limpo possível para que ele faça perguntas ou gere informações que são valiosas para o compliance, certo? Justamente para isso eu possa dosar ali quanto de informação eu tenho de veracidade já preliminarmente. Por quê? Porque na análise preliminar nós recebemos então fato 1 lá. O caso foi A roubou o setor B. Ponto. É um fato simples. Então a gente pode botar aqui A furtou B, certo? É um caso simples. A gente pode, inclusive, vamos colocar um outro aqui. E vamos botar também, vamos ver, C assediou
sexualmente D. Ok, nós temos dois casos aqui, então. Eu tenho o caso 1 e eu tenho o caso 2. Eu tenho esses dois casos aqui, eles podem nos ilustrar. Claro que quando a gente recebe o caso, ele nunca vem assim, né? Aqui a gente está fazendo um exemplo. Depois a gente pode abordar casos mais concretos. Mas vamos lá. Então eu tenho que A furtou B. Ele vai cair aqui. Ele vai cair aqui porque ele é algo relevante para a empresa. Mas pense que, assim como cai A furtou B, C assediou sexualmente D, é importante para nós, também vai cair aqui uma coisa como fulano, aqui digamos assim a bolinha, né? Vamos marcar aqui. Fulano falou que eu sou feio. Pode ser também ciclano está chegando atrasado. Beltrano está conversando e pensando em trocar de empresa. Ou seja, o canal de ética ele vai recepcionar anonimamente e a depender do nível de treinamento dos teus colaboradores várias bolinhas verdes ou digamos assim coisas que não são relevantes para ti. Isso é muito normal de acontecer quando a gente está implementando um canal. Assim como para cada, sei lá, quantas denúncias de bobagem, assim, ou pode vir uma denúncia assim, ciclano roubou. Pode vir só isso. E aí tu vai assim, tá, mas roubou o quê? Roubou onde? Roubou para quem? Roubou por qual motivo? Qual foi a situação? Quando isso acontece, nós preliminarmente nós vamos descartar isso. E por que a gente vai descartar? Porque nós não podemos movimentar a área de compliance, movimentar a área de investigação interna de uma empresa por qualquer custo, por qualquer custo, e 2, sem eu ter a mínima materialidade para avançar. Por isso que aqui na análise preliminar, eu vou olhar as evidências, nesse campo que nós recepcionamos as mensagens, as evidências que foram juntadas. E quais são essas evidências? Podem ser evidências físicas, podem ser evidências em vídeo, podem ser evidências do tipo assim, olha, eu vi e fulano também viu, isso também é uma evidência. Por quê? Porque eu já tenho um nível de testemunhas. Isso aqui é muito claro que vai acontecer no coisa, né? Quando eu tenho as evidências ou elas vão apontar para evidências, até vamos fazer uma seta aqui, para evidências materiais. Evidências materiais aqui eu digo... evidências materiais, a gente pode falar em vídeo, a gente pode falar a gente pode falar em vídeos, pode falar em documentos, pode falar em algum tipo de e-mail, esse tipo de matéria, então, pode estar juntada. Então, o que pode aparecer? Bom, A furtou B, certo? Então, uma das primeiras perguntas que nós poderíamos, assim, sem começar ainda, é fazer assim, o local que teve o furto tem câmeras? O local que teve o furto tem testemunhas? Então, esse é o tipo de pergunta que eu vou começar a fazer quando eu iniciar a leitura ali do que eu estou fazendo. Então, à medida que eu vou ler, bom, A furtou B, beleza. Então, se tem A furtando B, provavelmente eu vou ter que conversar com B. B, no mínimo, tem que saber que foi furtado. Qual foi o objeto furtado? E o objeto furtado, ele possui algum tipo de rastreabilidade? É um celular, por exemplo? Se é um celular, eu tenho como rastrear. Ou, na verdade, não foi que um furto de dinheiro, assim, do tipo quem saca uma carteira. Na verdade, foi uma nota que foi fraudada. Bom, então eu tenho, por exemplo, os registros bancários. Eu tenho acesso à consulta do registro bancário rapidamente, porque se eu tiver isso, eu consigo aceitar ou descartar uma denúncia com uma velocidade maior e sem tanto custo. Isso é muito importante que a gente entenda, porque muitas vezes as denúncias, elas até podem ter uma fundada suspeita, elas podem ter um avanço, mas elas são tão caras de se iniciar, elas são tão trabalhosas, que a gente precisa entender se existe um apetite e se a empresa dispõe de recursos para o financiamento disso. Por quê? Porque imagine que agora nós começamos a olhar para a empresa com a severidade de não é tolerado mais roubar canetas. Não pode roubar caneta. Bom, beleza.
Eu gostaria de estar num lugar e trabalhar num lugar onde as pessoas não roubem canetas. Qual que é o problema? É que o custo de colocar alguém para administrar e guardar e guardar todas as canetas e armazenar as canetas de forma a rastrear todas as canetas e olhar se está todo mundo indo para casa sem levar uma caneta, é impossível. Então nós conseguimos entender isso com um exemplo bobo como o das canetas, que nem tudo passa pelo apetite de quem decide ou da diretoria, nem tudo passa por essa ideia de, olha, isso é importante para nós. Então é importante que a gente também tenha um compasso com a diretoria, ou seja, para o órgão que decide e delibera, como que nós vamos trabalhar. Né? Então a gente precisa entender se nós não estamos atrás de ladrões de galinhas, se nós não estamos atrás de ladrões de canetas, nesse caso, né? Bom, mas vamos lá. Eu tenho então A furtou B, eu posso aqui criar alguns tipos de teses. Bom, se A furta B, eu vou conversar com A, eu vou conversar com B, eu vou ir atrás de câmeras, eu vou pensar aqui, né, com os meus botões que pode haver algum tipo de testemunha, se é o mesmo setor, se é a mesma área. Se C assediou sexualmente D, é provável que eu consiga algum tipo de informação, tanto com C quanto com D. Posso pensar num tipo de testemunha, vou pensar se tem câmeras. Além disso, o que eu posso pensar também? Existem mensagens via WhatsApp? Existem mensagens via e-mail? Existe algum tipo de rastreio que eu consigo ter dos horários de saída e entrada das duas pessoas na empresa? Isso é importante. Por quê? Porque muitas vezes a gente consegue descartar, e aqui é por isso que a análise preliminar ela é uma análise muito mais pensando em descarte da denúncia, e não no quesito de, eu preciso salvar essa denúncia aqui, porque isso daria muito mais trabalho, muito mais custo. É a análise de eu olhar assim, ó, poxa, fulano fez tal coisa com Beltrano no dia tal, mas eu verifiquei aqui que tem férias, que fulano está de férias, que na verdade fulano não estava na empresa, fulano estava em viagem. Quer dizer, esse tipo de coisa já nos facilita demais. Outra ideia que nós conseguimos ter aqui preliminarmente é entender que todo investigador forense, todo investigador interno, seja ele compliance ou não, advogado ou não, ele possui, mesmo que informalmente na cabeça dele, o perfil dos seus colaboradores. Então ele mais ou menos sabe o quão plausível seria uma denúncia contra fulano, contra ciclano, só de pensar quantas vezes, por exemplo, ele já passou por um canal de denúncias, quantas vezes eu já tive que entrevistá-lo, quantas vezes eu interagi com ele e observei condutas certas ou condutas erradas. Então nós também temos um certo feeling de, poxa, isso aqui parece muito estranho, muito alheio a tudo que eu já escutei. Todavia, não vai ser isso que vai descartar ou aceitar uma denúncia. Nós apenas vamos prestar mais atenção. São flags. E aí, por estatística, a gente vai avançar. Então, o que eu vou basicamente aqui, né? É pensar, essa denúncia, vamos pensar aqui, né? Vou botar aqui. Então, preliminarmente, né? Eu vou pensar se esta denúncia é plausível, tenho subsídio, tenho materialidade suficiente para investigar, ou seja, eu tenho um fato concreto, apontado. Quer dizer, por quê? Porque eu não posso dizer assim, ó, o fulano briga demais. Quer dizer, tá, beleza, às vezes pode ser mesmo um caso de tratar, fulano briga demais, mas não é isso, aqui não é onde nós vamos apurar isso. Aqui nós precisamos apurar assim, ó, fulano, no dia tal, brigou com o ciclano e foi para vias de fato, teve uma agressão física. Aí eu tenho um fato concreto para investigar. Porque eu não tenho nem como investigar, né? Olha, fulano está pensando muito em sair da empresa. Isso não é nem materialidade, isso não é nada, né? Para nós. Então, eu tenho um fato concreto? Beleza. Eu tenho um fato relevante? E aqui é importante que a gente entenda que às vezes não é relevante para nós, mas pode ser relevante para a empresa, pode ser relevante para o supervisor, pode ser relevante para a área, mas também pode ser coisa irrelevante. Pode ser assim, olha, fulano falou mal da ciclana, disse que o sapato dela não é bonito. Isso é relevante para nós? Não é.
Eu não vou avançar com uma denúncia dessa. Eu não posso, eu não posso. Eu tenho o custo da minha hora, tenho o custo da minha equipe para avançar numa investigação dessas, tenho o custo da entrevista, de cada vez que eu vou parar com um cara para conversar. Então esse tipo de coisa não é relevante. Eu preciso fazer digamos assim, uma conta de cabeça. Além disso, tem um fato concreto, tem um fato relevante, tenho materialidade suficiente para investigar. Vamos pensar mais algum tipo de pergunta. Se vier mais alguma coisa, eu junto aqui. Mas, enfim, isso aqui serve para nossa análise preliminar, certo? Uma vez que eu tenho a análise preliminar, nós vamos avançando para uma fase que nós chamamos de fase de entrevistas. E por que fase de entrevistas? Porque dificilmente algum tipo de investigação interna dentro da empresa não terá entrevistas. Por quê? Por dois motivos muito, muito básicos. O primeiro deles é o compliance da empresa, ele não conhece todas as ações e todas as tomadas de decisões e todas as pessoas envolvidas em todos os momentos da empresa. Simples. Então, sentar, conversar e entender é uma das coisas básicas assim que todo compliance vai ter que fazer. Todo investigador vai ter que sentar e fazer assim, me explica o teu processo. Ótimo. Agora que tu me explicou o teu processo, me explica onde ocorreu a falha do processo. Como que ocorreu esse furto? Como que ocorreu isso? Tudo que... E aqui, vamos a uma parte bem clara, né? Tudo que eu conseguir preparar antes de entrar nas entrevistas, eu vou fazer. Por isso que essa seta está aqui, da evidência materiais. Então, assim, ó, até vamos juntar aqui. Filmagens, e-mails, documentos, notas fiscais. O que mais que a gente pode ter aqui? Além de notas fiscais, o que mais que a gente usa, né? A gente usa, sei lá, filmagens, e-mails, documentos, notas fiscais, folha ponto, enfim, avaliações de funcionários, todos esses materiais aqui, os computadores, né? Digamos assim, evidências digitais, mas vamos botar aqui os computadores, tudo. Vou botar aqui, vamos deixar bonitinho assim, isto, beleza, acho que tá bom assim. Tudo que eu conseguir fazer primeiro das entrevistas, eu vou fazer, eu vou deixar pronto. E por quê? Porque quando eu entro na entrevista para sentar e conversar com alguém como testemunha, eu preciso saber mais que a pessoa, ou preciso saber o minimamente mais que a pessoa. Aqui vem uma humildade de todo profissional de compliance, que é o seguinte: eu não tenho mesmo a pretensão de saber tudo sobre tudo. Eu não tenho a pretensão de ser um profissional melhor do que o meu profissional da área comercial. Eu não tenho pretensão de ser um gerente melhor do que o gerente da área tal. Tudo isso eu tenho que deixar muito claro. Ou eu sou um consultor terceiro, ou eu sou um advogado interno da empresa, ou eu sou um compliance officer, ou eu sou um entrevistador forense. Tu pode colocar o nome que tu quiser, mas tu precisa entender que o que tu sabe melhor tem que ser entrevistar, conversar, apurar investigações internas. Isso é a ideia de um compliance officer. Por isso, quando eu for falar com um A que furtou B, ou com um C que assediou sexualmente D, eu preciso ter toda essa parte primeiro alinhada. Eu olhei filmagens no dia que foi aludido na nossa denúncia, eu olhei os e-mails dessas pessoas, trocou os e-mails e vi que tem algum tipo de insistência de C chamando D para um jantar, por exemplo, seja e-mail, seja WhatsApp corporativo da empresa, algum tipo de mensagens. Tem algum tipo de nota fiscal que comprove um tipo de desvio ou que eu consiga ver que tem um superfaturamento? Tudo isso eu vou ter que olhar primeiro. E por que eu vou olhar essas coisas primeiro? Porque quando eu sentar para conversar com as testemunhas, eu preciso entender minimamente, e isso é probabilidade, se elas vão mentir ou se elas vão falar a verdade para ti. E a isso nós atribuímos aqui o que nós chamamos de grau de cooperação. O grau de cooperação
da testemunha. E por que eu digo isso? Porque é normal que o compliance não seja a área mais, digamos assim, mais aceita da empresa. Isso é normal. Isso é normal. E é por isso que a testemunha, ela é avaliada pelo quanto ela te ajuda e o quanto ela te atrapalha dentro de uma denúncia. Por quê? Porque a testemunha não gosta do fato dela ser testemunha. Eu não sei se tu já pensou nisso, mas existe o denunciado que não gosta do fato de ter sido denunciado. Existe a vítima que não gosta do fato de ter sido vítima. E existe a testemunha que não gosta nem um pouco de ter sido chamada para algo que não faz sentido para ela. Porque ela não é nem a ponta que causou o dano e nem a ponta que recebeu o dano. Ela simplesmente viu, testemunhou ou só participou da área de alguma forma. Então, o que eu avalio primeiro em uma testemunha é o grau de cooperação dela numa entrevista. Se o grau de cooperação dela é baixo, é provável que eu vou descartar a maioria das coisas que ela falou. Por um simples motivo, ela irá mentir. Ela irá mentir. E isso não é uma coisa, digamos assim, não é que não seja errado. Não é que não seja errado ela mentir. É que ela simplesmente não tem o incentivo certo. Porque se ela tivesse o incentivo certo de falar a verdade, até poderia ter algum tipo de informação boa. Mas a testemunha, dificilmente ela quer se envolver. Ela está ali para trabalhar e ela viu uma coisa errada acontecendo e ela vai ser abordada com as tuas informações sobre evidências materiais. Quando tu for conversar com ela, tu vai falar assim, o grau de cooperação, tu vai avaliar durante a entrevista, né? Que é uma coisa importante. Avaliar o grau de cooperação, tu vai pelo feeling, então eu posso ter, digamos assim, vamos abrir aqui o que seria um gráfico, né? Então eu vou ter aqui. Então eu vou ter assim. Eu vou ter o ponto alto, que é a testemunha dos sonhos aqui, que é a testemunha que vai te mostrar evidências de tudo que está acontecendo na empresa, tudo que é bom, tudo que é legal. Tu vai ter uma testemunha que está bem aqui abaixo, que ela não tem nível de consciência de que é importante o que ela está fazendo, que o que ela faz é uma coisa necessária. Tu tem alguém um pouco mais aqui que vai te ajudar, mas não vai te ajudar tanto, então ela responde pouco. Então eu tenho vários. Eu tenho, digamos assim, num gráfico de cooperação, eu vou ter um cara que ele pode. Vai ser mais ou menos uma coisa mais ou menos assim quando a gente avalia. Eu vou ter um cara que não te ajuda, e aí ele nem conversa, então quando tu conversa, tu diz, olha, será que eu posso te ajudar? Olha, eu não gostaria de fazer essa entrevista. E aí tu vai ter que avaliar se tu vai querer ou não ter essa pessoa junto contigo, ou se tu vai descartar ela, porque às vezes ela não vai ajudar mesmo. Tu pode ter um cara que é um pouco mais reticente, mas vai te falar alguma coisa. Eu gosto bastante desse cara, porque ele tem uma certa confiabilidade. Ele faz assim, olha, eu tenho uma coisa séria para te falar, mas eu não gostaria de estar atraindo os meus amigos, os meus colegas, os meus pares aqui. E eu acho que é muito ruim o que eu vou fazer. Mas, e aí é esse mas que tu tá buscando numa entrevista, mas eu vi fulano fazer tal coisa e isso me chamou a atenção. É exatamente isso que tu precisa. Às vezes tu só vai precisar de uma informação assim desse cara. Só uma informação assim desse cara. Só de uma informação assim. E tu vai ter um cara que tá aqui e ele tem assim um grau de consciência, digamos assim, um grau de consciência pesadíssimo. Ele sabe o que é certo, ele sabe o que é errado, ele não quer ver coisa errada. Esse cara aqui, se ele pudesse, ele trabalhava contigo de compliance. Esse cara aqui, ele tá empolgado, ele quer te ajudar, ele nunca viu uma entrevista, ou ele sabe como é que é, e ele tá envolvido em querer te ajudar. Então ele vai falar tudo o que tu quiser e mais um pouco. Uma pessoa assim, ela é importante, ela é digamos assim, necessária para uma área de investigação interna dentro da empresa. Todavia, a gente precisa entender o quanto essa pessoa que tem esse grau de cooperação, ela está fazendo porque ela está ajudando, porque ela gosta e tem um senso de justiça muito aguçado, e o quanto ela está fazendo isso, na verdade, porque ela quer participar daquele alvoroço. Por isso
para esse terceiro aqui, que seria o nosso melhor, que é o cara que quer ajudar em tudo, esse cara ele vai ser uma espécie de, eu não estou dizendo aqui informante da área de compliance, mas ele vai ser um cara que normalmente vai acionar o canal de denúncia sempre que ele vê uma coisa errada. Ele já aderiu ao canal de denúncia. A nossa ideia é fazer uma curva de consciência, aqui um gráfico, e tentar levar a maioria das pessoas para esse lado aqui. Para o lado digamos assim, para o ângulo, né? Para a área mais acima, que é a área de um grau de consciência alto e engajamento alto de alguém que quer cooperar. Então isso é um grau de cooperação. Agora, às vezes a gente não consegue, então a gente tenta deixar o pessoal mais aqui para essa área do meio. O problema é esse cara aqui. O problema é sempre o cara que diz assim, ó, eu não quero ajudar, não vi nada, não quero fazer nada. Porque tu nunca sabe como classificar esse cara, se ele é só alguém com uma vontade, se ele é um cara que tá pensando em não... na verdade, ele tá pensando em não te ajudar porque ele recebe alguma coisa, né? Porque às vezes tu tá investigando um amigo dele, tu tá investigando alguém que manda e disse para ele, olha, quando a área de compliance pedir, tu não faz isso. Então tu tem graus de cooperação. E cabe nas entrevistas tu avaliar quem é essa pessoa que está na tua frente. Grau de cooperação. E aqui eu te sugiro sempre avaliar no que seriam esses três aqui. Seria o P1, o P2 e o P3. Então o P3 como nível de engajamento alto. A gente pode até escrever aqui, né? Vamos. Então eu tenho o P3 aqui. Então eu tenho o P3. Eu tenho o P2 e eu tenho o P1. Lembrando, né, que às vezes o engajamento da pessoa na entrevista, a cooperação dela na entrevista também não quer dizer nada. Às vezes ela só não viu nada e tu mirou na pessoa errada. Isso pode acontecer. Por isso que tu tem que saber delimitar quem serão as tuas testemunhas. As testemunhas, elas são elencadas como? Olhando a área que foi atingida. Olha, foi a área comercial, então eu sei que eu tenho que entrevistar ali 2 pessoas. Sempre pensando que quanto mais tempo percorre quanto mais tempo eu tenho uma denúncia em aberto, quanto mais entrevistas eu vou fazendo, mais vai ampliando o raio. E aí aqui a gente pode fazer um outro desenho que seria assim, ó. Seria assim. Então aqui, aqui, aqui. E mais um. Isso. Então seria assim, ó. Quando... E isso aqui é muito simples. Isso aqui é a fofoca. Tá? Então a fofoca ela se comporta dessa maneira aqui dentro de uma investigação, tá? Eu vou começar a entrevista com as primeiras pessoas e quando eu falar com a primeira testemunha, eu vou pedir para ela sigilo. E aí muitas vão respeitar. Não, beleza, eu não vou falar nada. Mas alguém vai olhar e vai fazer assim, ó, eu vi que o compliance falou com o ciclano. E aí a roda vai aumentar da informação. Porque daí vai falar assim, tu viu que o compliance veio aqui e conversou? E aí tu vai aumentar para uma segunda roda aqui. E aí vai ter uma hora que tu vai aumentar para a terceira roda. Porque daí em cada entrevista que tu vai contando, a pessoa que tu falou na primeira rodada, ela não se aguentou, ela já contou para uma segunda. Bom seria se ela não fizesse isso, mas eu tô te falando como é na vida real. Até que eu tenho um círculo onde todo mundo sabe que tem uma área da empresa que está sendo investigada. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa garantir que quando eu começar as entrevistas, eu tenha uma data limite para terminar elas. Então, assim, mas de repente numa entrevista eu vou descobrir uma coisa que vai demorar mais. Não tem problema, isso pode acontecer. Mas se isso acontecer, isso tem que ser a exceção. Por quê? Porque eu consigo prever algumas coisas. Bom, eu consigo prever que uma fraude de nota comercial é uma coisa mais difícil. Então, quando eu começar a abrir para um setor que eu estou entrevistando, eles vão começar a conversar. Eles vão ter que pedir informação para outra área, vai ter... Então, eu vou abrindo isso. Quanto mais tempo eu deixar em aberto uma denúncia e entrevistar mais pessoas, mais eu vou aumentando o radar aqui das pessoas que sabem que está tendo uma informação. E qual que é o problema? O problema tu já deve ter entendido qual que é, né? O problema tá aqui, ó. É que no meio dessas fofocas, eu tenho denunciado.
E o denunciado, ele tem que ser o último cara a saber que eu estou investigando a empresa, que eu estou investigando a área ou que eu estou investigando algum fato dele. Então, quando eu tenho esse círculo da fofoca e das mensagens, que ele começa num círculo bem próximo aqui da empresa, né? E ele vai até fora. E aí as pessoas descobrem que tem, nossa, tu viu que fulano tá fazendo tal coisa. Tem uma hora que vai chegar no ouvido do denunciado. E quando isso acontece, seria de bom tom que tu já tivesse conversado com o denunciado. Fica mais fácil, né? Para que tu tenha um efeito, não é um efeito surpresa, mas é um efeito quase cortesia. Do tipo assim, olha, a gente está conversando, a gente precisa fazer isso. Quando a pessoa recebe que está sendo denunciada e o compliance ainda não falou com ela, existe um abismo que pega ela de uma angústia muito grande. Porque também é uma angústia para a pessoa investigada que ela seja suspeita de alguma coisa. Então, coisas que podem acontecer. Ela pode vir querer, o denunciado pode vir querer falar contigo, por exemplo. O denunciado pode, ele pode querer também tirar satisfação contigo. Então, ele pode vir de várias maneiras contigo. É por isso que a gente precisa prestar atenção nessa roda das fofocas, assim, na roda de informações, para que tu perceba. O quanto mais rápido tu executar a parte de aqui que nós temos das entrevistas, melhor, beleza? Então eu tenho aqui as testemunhas, primeiro. Das testemunhas eu vou colher muita informação e para cada entrevista que eu fizer, e aí nós teremos uma aula só sobre como montar um roteiro para entrevistas. Quando eu tiver essas entrevistas, eu pego, faço um relatório e com toda essa informação que eu já tenho das evidências materiais e das evidências das testemunhas, do que foi apontado ali, das informações, aí eu vou sentar com a vítima. E aí eu sento com aquela que seria o B aqui, que foi furtado, ou com o D aqui, que foi assediado, e eu vou conversar com eles para que eles me expliquem o que aconteceu no dia tal. É isso que a gente vai fazer. Na parte das vítimas, nós temos que ter um cuidado redobrado no aspecto de empatia. Falaremos sobre isso na parte de entrevistas mesmo, específicos. Mas eu acho que é importante a gente prestar atenção que uma entrevista, ela não é uma sessão de psicologia, uma sessão de terapia. Ela não é uma sessão onde a pessoa vai ali, um confessionário, onde ela vai desabar chorando e tu vai poder abraçar ela. Na verdade, a entrevista forense dentro da empresa, ela é um aspecto muito técnico. Ela tem que ser levada com uma postura muito profissional e muito distante da ideia de que tu é amigo tanto da vítima, quanto da testemunha, quanto do denunciado. Tu não é amigo de ninguém, tu é da área de compliance. Tu precisa entender se o que está acontecendo, se aquele fato que foi recepcionado, ele é verdadeiro ou não. E por isso a empatia aqui ela tem que ser dosada. Ela precisa ser transmitida de forma a mostrar para ela, puxa, tu pode se sentir à vontade aqui, se tu precisar de um lenço, se tu precisar de algum tempo para a gente seguir a nossa entrevista, a gente pode esperar, a gente pode parar um pouco, mas a gente precisa ter um distanciamento com muita cautela da vítima. Por quê? Porque nós somos provocados e tentados a pegar o papel da vítima, de olhar uma pessoa que está chorando, uma pessoa que está muito triste ou muito irritada com um fato injusto que aconteceu com ela, e tomarmos essa dor para nós. E quando isso acontece, pode ocasionar uma falsa impressão de que nós estamos investigando. E, na verdade, o que a gente está fazendo é tomando um lado. E quando a gente toma um lado, não sei se tu percebeu a ordem das coisas, mas nós não falamos com o denunciado ainda. E quando nós formos falar com o denunciado, a gente não pode vir com paixões, não podemos vir com movimentos da vítima ou das testemunhas de é verdade, você é agora a espada da vingança, vá lá e nos vingue, vá lá e retalhe aquele denunciado. Não é a hora de fazer isso. Nós ainda estamos na fase de apuração de tudo que ocorreu, certo? Então eu só quero botar esse asterisco aqui na entrevista da vítima, mas em geral é uma entrevista que nós conseguiremos colher muitas informações relevantes, né, até porque ela consegue testemunhar ali e mostrar muitos fatos, e nós podemos inclusive retornar.
A vítima pode, por exemplo, mostrar uma testemunha que a gente não conversou. A vítima pode mostrar um ângulo de alguma coisa que nós não conversamos. Ela pode falar alguma coisa que nós não tínhamos visto ainda. E por que isso acontece? Porque não é a vítima que faz a denúncia no canal de ética. Pode até ser, certo? Mas isso não é uma regra. E como é que a gente sabe disso? Porque, em geral, as pessoas não se identificam no canal de ética. Quando a pessoa se identifica no canal de ética, ela provavelmente se sentiu atingida e ela quer conversar. Então ela coloca que ela é a vítima e que em alguma hora ela sabe que tu vai falar com ela, né? Pra comprovar as coisas, pra entender o que aconteceu no tal dia. Então, aqui na vítima, ela pode se sentir até surpresa de que a área de compliance sabe o que aconteceu com ela. Porque, em geral, quem denunciou foi uma das testemunhas. Provavelmente alguém que tu selecionar aqui vai ser uma das pessoas que colaborou. Porque quando tu seleciona as testemunhas, lembra que passa aquele filtro por ti do grau de cooperação. Então, o grau de cooperação, tu tá em busca do P3 aqui. Tu quer aquele cara que tá quente, aquele cara que foi treinado, ele entende que tem uma coisa errada, detecta, e aí ele te manda mensagem. Beleza? E aí nós vamos para o denunciado, o último entrevistado. E por que é o último denunciado? Bom, a gente primeiro avisa o denunciado de que a entrevista já ocorreu com várias outras pessoas. E que ele tem essa oportunidade aqui de explicar alguns assuntos. E nós temos várias abordagens para conversar com o denunciado, para conversar com alguém que recebeu e que cometeu alguma coisa errada. Nós temos abordagens mais agressivas, e abordagens mais agressivas nós podemos pensar com perguntas mais sofisticadas e mais diretas sobre assuntos ali que ele precisa de alguma forma se posicionar, justamente para te testar o quanto ele está próximo daquilo que pode ter acontecido. Eu posso colocar uma abordagem mais macia, digamos assim, comendo pelas beiradas para tentar identificar. E muitas vezes a gente pode ir numa linha super coerente e super racional, assim, de conversar. Olha, eu tenho uma exposição séria de vários fatos e tenho algumas evidências e quero entender o que tu entende sobre isso, o que aconteceu aqui. E tu dá uma oportunidade para esse denunciado se defender. Inclusive, é uma oportunidade para que ele minta. Sim, porque está no direito dele. Ele não precisa ali produzir algum tipo de prova para que tu demita ele depois ou que o conselho tome algum tipo de decisão. Então, a gente precisa presumir que o denunciado ele vai falar aquilo que ele for incentivado a falar. É essa hora que muitas pessoas pensam, puxa, será que eu tenho que negociar? Será que na verdade eu deveria negociar com ele, mostrando assim, olha, fala a verdade e coisas e não vai acontecer o mais grave contigo, que seria uma demissão? Poderia. Tu pode negociar, mas tu precisa entender primeiro se tu tem poder de barganha para isso, né? Ou seja, tu tem que falar com os teus gestores, com a tua diretoria, se tu vai ter algum tipo de coisa. Tu precisa saber se tu quer mesmo fazer isso, porque em geral o recado que vai ser dado depois, quem vai deliberar as sanções, é de mandar um recado, digamos assim, para a empresa, né? Mandar um recado para a área de que a empresa não aceita aquilo e entender se o denunciado ele é alguém que confessa ali que ele cometeu um erro ou se ele, na verdade, não fez nada. Olha, eu estou sendo acusado injustamente aqui. Isso aqui nada a ver. Isso não tenho a mínima ideia do que tu está falando. Ele pode negar. Ele pode confessar. E aí, quando ele confessa, se ele confessar, ele pode confessar de duas maneiras. Ele pode confessar, da maneira mais clara, do tipo assim, olha, fui eu mesmo, e eu não sabia que vocês iam pegar, sei lá, pode existir várias diferenças de narrativa aqui, mas teria essa, que ele assume a culpa e diz, sou eu mesmo, fui pego, tava pensando em tal coisa, e aí aconteceu, eu furtei mesmo, eu assediei, eu tava passando por uma situação, blá blá blá, e ele conta uma explicação e ele assume, fui eu. Esse seria o mais fácil, porque tu já tem a confissão ali de que aconteceu a coisa errada e tu tem a veracidade daquilo que aconteceu no canal para preparar um relatório e enviar isso para quem decide. E existe uma área cinza,
que é a área de confissão cinza, né? Que é aquela confissão cheia de todavias, entretanto, que é, olha, Lucas, eu fiz isso mesmo, eu até pensei nisso, eu fiz, mas não foi dessa maneira aí, foi bem menos. Ou, na verdade, o que eu fiz não é bem como tu tá colocando aí. Na verdade, foi isso. Então, onde tu falou que o roubo foi de 10 mil, foi de R$ 300. E isso tem uma diferença, Assim como a pessoa pode falar coisas do tipo, olha, eu fiz, mas fulano sabia. Inclusive, eu fiz por ordem de ciclano. Ou seja, o denunciado pode ramificar e abrir a investigação para outros tantos denunciados. Ele pode, inclusive, falar para ti assim, ó, olha, eu fiz isso mesmo e foi a pedido do fulano, que por acaso é quem manda na área de compliance. Isso pode acontecer. E aí? Aí, quando isso acontece, tu vai ter que ramificar e tu vai começar tudo de novo. Tu vai ter que modificar o teu fato ali do tipo, olha, eu tenho um fato novo grande aqui, que é, olha, não tem um denunciado, na verdade pode ter outros. Então eu tenho esse lado. Tu entende que uma vez que ele abra dessa forma de que existem mais coisas, eu vou fazer um ciclo exatamente aqui de volta. Vou começar de novo para cá. Ele pode jogar toda a investigação de volta para a parte preliminar, lá para a parte de evidências, porque ele pode te mostrar alguma coisa, assim como ele pode jogar aqui para testemunha, ou ele pode jogar para vítima, e tendo várias outras vítimas. Então, o denunciado, ele tem, digamos assim, um super trunfo, que é, quando ele abre a confissão dele, ou ele confessa para dizer para ti o seguinte, fui eu que fiz, mas tem mais gente fazendo, e aí ele vai ramificar a tua denúncia, e aí tu vai ter uma espécie de segunda denúncia derivada dela, ou ele vai dizer assim, fui eu mesmo, e é isso aí, e azar. Então, tu vai ter que ponderar bem, assim. É por isso que a entrevista do denunciado, ela tem que ser analisada de forma muito fria quando ela for feita, porque ela tem muitas informações. Normalmente ela traz mais informações do que tu sabe, inclusive. Isso é uma coisa fantástica, né, da investigação, mas é que quando a gente junta peças, nós juntamos as peças e mais ou menos a gente consegue ver uma paisagem. Eu consigo, como se eu fizesse uma moldura, e eu entendo assim, tem uma paisagem desenhada, mas eu não sei onde está o sol, onde está a árvore, onde está a casinha. E o denunciado, quando ele vai confessar, ou quando a vítima vai te desenhar e vai mostrar mais ou menos, eles conseguem dar uma imagem muito clara do que seria essa paisagem. Claro. Aqui eu estou fazendo uma analogia, uma metáfora com vocês. Mas a ideia é, o denunciado consegue encaixar esses lugares e muitas vezes ele encaixa de outras peças. Então a gente pode ficar muito, muito tranquilo na hora de preparar as perguntas para um denunciado de outras coisas também. Olha, o que tu sabe sobre assédio na área tal? O que tu sabe sobre furto dentro da empresa? Porque essa pessoa, ela está disposta, se ela confessou, a cooperar de alguma maneira contigo, nem que seja para mitigar a pena ali que vai ser dada para ele. Beleza? E por último, então, nós temos a conclusão. E a conclusão é o quê? Concluir uma investigação é concluir um relatório. Concluir com um relatório de todas as evidências apuradas, com anexos. De alguma forma eu desenho isso não tem um formato ou alguma coisa, mas eu vou ter isso assim. Quais são os cuidados que eu tenho que ter? Primeiro, a depender do caso, o caso pode ser levado à justiça num futuro. Então eu tenho que ver se eu não preciso ter uma formalização dessas provas, que são provas informais dentro do mercado, da minha investigação, para uma espécie de assim, não, isso aqui eu vou levar para o cartório, isso aqui eu tenho que levar para o tribunal, ou eu vou preparar e vou juntar essas provas para dar um caráter de oficialidade no tempo, porque se eu só guardar um relatório e ele não tiver nenhum tipo de plausibilidade no futuro de que aquilo existe, porque o cara consegue apagar mensagens, tu entende que isso depois pode ser revertido numa decisão de trabalho, por exemplo. Então isso eu tenho que ter muito claro aqui. Beleza? Eu vou ter o relatório, faço esse relatório, formalizo toda a história. Nesse relatório eu vou botar as evidências, as entrevistas, vou anonimizar todas as pessoas que me ajudaram
E aí essas pessoas que me ajudaram, como é que eu oriento, né? Eu vou colocar assim, bom, nas informações eu vou botar, bom, para a informação de que fulano assediou ciclano, 3 de 4 testemunhas disseram que sim, já viram ele fazendo tal coisa. Eu não vou botar assim, o ciclano viu. Eu não preciso dessa parte. Por quê? Porque tem que ter uma confiança de que eu não vou expor as testemunhas. Por mais que todo mundo saiba que a área comercial tem 4 pessoas e o caso ocorreu ali e que então tem o denunciante e a vítima, são 2, eu tenho outras 2 testemunhas, no relatório eu vou anonimizar isso. Por quê? Porque o mercado de trabalho ele gira. Então eu não posso ter esse nome circulando no e-mail, não posso ter esse nome em outro lugar depois. Eu preciso ter isso anonimizado, beleza? Esse relatório ele fica... Então, ou eu faço um relatório completo com os nomes e depois codifico eles para a conclusão. E concluir é mandar para quem? Concluir um relatório é mandar ele para um comitê. Por que um comitê? Porque seria muito ruim que a pessoa que entrevista as pessoas também fosse a pessoa que direciona as consequências das ações. Por quê? Porque tu cria um afastamento das pessoas dentro da empresa. As pessoas fazem assim, poxa, ele é o cara que julga e ele é o cara que consegue dar justa causa porque ele entrevistou as pessoas. Se ele tem esse poder, eu não vou colaborar mais com ele. Eu não vou fazer isso. Ou eu não vou fazer coisa errada perto dele. Então, a gente precisa criar um órgão, que a gente poderia chamar um comitê de ética, por exemplo, um comitê de correção, um comitê de auditoria, sei lá, cria um comitê. E esse comitê, ele, em 2, 3 pessoas, e aí ele pode ter uma composição diversa. Eu tenho uma sugestão que é colocar um do jurídico, um do RH e um do compliance, ou um diretor, mas tu cria uma mescla ali de 3 pessoas para tentar equilibrar a dose, para tentar equilibrar assim as nuances. Tu consegue falar, eu entendo aqui, e também tu deixa uma decisão colegiada, uma decisão tomada em 3 pessoas, ela é uma decisão com muito mais base para que ninguém questione depois, né? Sim, claro que foram fazer isso. É óbvio, foi o Lucas, todo mundo sabe que o Lucas gosta do ciclano. Então, uma decisão colegiada em 3 pessoas, 2 pessoas, ela é uma decisão mais distante para ser questionada, eventualmente, pelos próprios colaboradores. E a deliberação do comitê pode ser o quê? Eu coloquei algumas sugestões aqui. A primeira delas, e não é rara, é o arquivamento, que é o do tipo assim, cara, eu entendi isso, mas eu não quero fazer nada, não. Acho que isso aí a gente tem que esperar, porque o que tu trouxe não é plausível, o que tu trouxe não é substancial, não é nem relevante para nós, e eu acho que isso não faz sentido. Pode ter isso. E aí eles arquivam. E isso é uma coisa que tu precisa estar preparado para acontecer, né? Quando tu começa assim e tu vê isso acontecendo, às vezes a gente pode ficar bastante frustrado. A gente pode ter uma advertência verbal ou escrita, do tipo assim, olha, isso aqui agora não é mais tolerado, tu está sendo formalizado aqui, seja um ofício, seja uma notificação extrajudicial, desse tipo de caso aqui, e a gente não quer mais que isso aconteça. Uma segunda vez provavelmente vai ser uma suspensão e uma terceira vez uma justa causa. Então tu pode escalonar as consequências dentro da empresa. Aqui apareceu um fato esses dias que eu acho que é importante a gente destacar aqui. A gente tem que ter sempre um cuidado de dois tipos de colaborador. Eu posso ter um colaborador CLT e eu posso ter um colaborador PJ. Em geral, são esses dois, né? Lucas, mas eu poderia ter um colaborador que é sócio aqui? Poderia. Mas vamos trabalhar com esses dois. Quando eu tenho um colaborador PJ ou um CLT, eu tenho que ter um cuidado. Um colaborador CLT, eu tenho poder diretivo sobre ele. E por isso eu posso, por exemplo, adverti-lo, posso suspendê-lo, posso dar uma demissão de justa causa, eu posso fazer isso. Então, quando eu falo com ele, posso chamar ele, posso convocar ele para ele conversar. Tem esse poder, o poder diretivo. Quando eu tenho um colaborador PJ, eu tô tratando com outra empresa. Mas a pejotização dentro do mercado, isso é outra discussão. Mas quando eu tenho um colaborador e o contrato dele é um contrato de PJ, eu normalmente vou fazer uma notificação
uma notificação extrajudicial para a empresa dele, que é um documento um pouco mais formal, mas ainda é um documento e coisa. E aí, eu não vou fazer, eu vou ameaçar aqui, né? O que eu vou ter que fazer? O rompimento do contrato. O rompimento do contrato, a suspensão, né? A suspensão da prestação de serviço, uma multa. Então, com PJ, eu normalmente vou ter que deixar isso formalizado anterior, né? Com o CLT eu tenho o poder diretivo, que vai descrever essas coisas que eu posso fazer, mas com o PJ é bom que eu coloque em contrato, olha, um aditivo ali para falar sobre, sei lá, aditivo do Código de Conduta, aditivo do Código de Conduta e como é que é? Eu tenho um aditivo do Código de Conduta e tenho também as consequências do rompimento. Então eu posso colocar ali, olha, tu vai ter que prestar tal coisa caso seja investigado. Então eu tenho essa nuance aqui do PJ com o CLT. E como essa dúvida apareceu esses tempos, eu achei que seria interessante a gente colocar no treinamento aqui, beleza? Mas vamos voltar aqui. Então eu tenho o arquivamento, a advertência verbal ou escrita, a suspensão e a justa causa. Sempre pensando nessa ordem, né? Eu tenho aqui uma ordem descalonada, então da coisa mais simples até a mais grave, né? Que seria uma demissão por justa causa. Lembrando aqui, talvez eu tenha aqui, ó, a gente pode deixar um pouco mais claro essa parte, que seria não a justa causa, eu posso botar a demissão com ou sem a justa causa. Por quê? Porque eu preciso entender se eu vou querer demitir ele colocando a motivação dessa falta grave. Ou seja, é uma demissão com justa causa. Por quê? A depender do tribunal, isso depois vai ser revertido, se tu não tiver as provas, e aí isso vai voltar depois em ti, dizendo que na verdade não ocorreu nada disso, blá blá blá. E se esse tipo de coisa acontecer, é capaz de tu ter uma dor de cabeça enorme. Então, às vezes, pelo que eu percebo, é mais fácil demitir sem nenhuma justa causa, só demitir do tipo, olha, do que tu fazer a demissão com justa causa por má conduta de não sei o que. É muito mais difícil sustentar isso depois no tribunal. Claro, se tu fizer toda a apuração aqui e depois mostrar, isso pode aparecer, mas é complexo. Então, eu não estou aqui sugerindo que tu faça A ou que tu faça B. Eu estou te explicando e mostrando as coisas que aparecem no mercado. Assim. Percebo que existe uma tendência de fazer uma demissão depois sem justa causa. Porque com a justa causa eu teria que sustentar isso quando o colaborador desligado tentar fazer uma reversão na justiça. Beleza? Então, é isso. Eu espero que tenha sido uma aula boa, uma aula legal. E é isto. Seguimos para o próximo encontro. Um abraço.